Olá, sejam bem-vindos ao Liga das Escolas. Estamos ao vivo pela TVMS Record e a partir de agora a gente vai ter aqui o maior duelo entre alunos que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou Rodrigo Nascimento e fico à frente dessa disputa. Mato Grosso do Sul, sejam bem-vindos ao Liga das Escolas. E para iniciarmos o nosso duelo, atenção para você que está em casa. Acompanhe as regras do jogo. 8 escolas públicas e 8 particulares participarão desta competição, que será dividida em 2 chaves de duelos eliminatórios. Ao final do programa, cada chave terá sua escola vencedora, ganhando premiação em dinheiro. E na grande final, cada vencedora de chave irá disputar no último duelo pelo título de grande campeã da Liga das Escolas 2024 e levará para sua escola a grande taça da Liga. E hoje teremos 2 primeiros duelos, começando primeiramente com as escolas públicas. No duelo de hoje temos a Escola Estadual Brasilina Ferraz Manteiro contra o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Representando a Escola Brasilina, temos Adrian, Esther, Soara, Vitória. Estão preparados, senhoras e senhores? E olha, acompanhando eles, a gente tem o time reserva, tá? O reserva e o professor técnico Brás Teodoro. Senhoras e senhores, representando o Instituto Federal, temos a Ana Paula, Adriele, Miguel e Davi. Estão preparados? Sim. Bom, e também tem, né, a reserva e o técnico Ubirajara. Começa agora o maior desafio das escolas do Mato Grosso do Sul, o Liga das Escolas. Liga das Escolas, um oferecimento Secretaria de Educação e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul. O CDB, ensino presencial, híbrido e AD, inscrições abertas. BDM Digital, um meio de pagamento que valoriza. Wizard by Pearson, aprenda a falar inglês com a Wizard. Já vamos começar a nossa primeira rodada. O time da Brasilina tá aqui, ó, da cor azul, Esther, Soara, Vitória. As meninas superpoderosas. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Vieram para vencer. Estão animadas? Sim. E nervosas? E do outro lado, pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Ana Paula, Miguel e Davi. Boa tarde. Boa tarde. Preparados? Sim. Animados? Com certeza. Nervosos? Mais ainda. Bom, boa sorte aos 2 times, tá bom? Lembrando que a gente começa com a primeira etapa do nosso quiz, na categoria Responde ou Passa. Nessa rodada, cada pergunta vale 10 pontos. E ninguém perde ponto por resposta incorreta. Só pode apertar o botão depois de eu terminar a pergunta. Quem responder errado passa a oportunidade para o adversário. Atenção, senhoras e senhores, e olha, mão na orelha, tá bom? A todo momento vocês estão sendo observados pela nossa equipe aqui do Liga das Escolas. Boa sorte a partir de agora. Responde ou passa. Primeira pergunta. Indique a relação semântica estabelecida pelo conectivo em destaque. Os manifestantes terão suas reivindicações atendidas, exceto se usarem de violência. Resposta: condição seria a resposta certa. Mão na orelha, quem proclamou mão na orelha, quem proclamou a independência do Brasil? Instituto Federal. Dom Pedro II. Dom Pedro I. A primeira resposta que vale, Dom Pedro II, que você falou. Resposta certa, Dom Pedro I seria a resposta certa. Terceira pergunta. Sobre a estrutura do DNA, escolha a alternativa correta. Sobre a estrutura do DNA, escolha a alternativa correta.
Alternativa A, o DNA é formado por nucleotídeos. Alternativa B, o DNA está localizado na membrana plasmática das células. Alternativa C, o DNA não apresenta a base nitrogenada chamada de tinina. Alternativa D, possui somente as mesmas bases nitrogenadas que o RNA. Brasilina? Pode falar? A letra A. Alternativa? A. O DNA é formado por nucleotídeos, é isso? Certa resposta. Próxima pergunta. De acordo com os cientistas, qual a meia-vida do carbono 14? Alternativa A, cerca de 3.570 anos. Alternativa B, cerca de 7.530 anos. Alternativa C, cerca de 5.730 anos. Ou alternativa D, cerca de 57.300 anos. Instituto Federal? Alternativa D? Alternativa? D. D de dado. A sua resposta está errada. Seria a alternativa C, cerca de 5.730 anos. Quinta pergunta. Qual é uma característica comum das cidades globais? Alternativa A, economia baseada na agricultura. Alternativa B, alta influência econômica, política e cultural a nível mundial. Alternativa C, baixa densidade populacional. Alternativa D, isolamento geográfico. Instituto Federal. Alternativa B. B de bola. Alta influência econômica, política e cultural a nível mundial. Certa resposta. Qual o nome dado à estrutura responsável? Qual o nome dado à estrutura responsável por delimitar o núcleo das células eucariontes? Brasilina. Membrana plasmática. Resposta. Membrana plasmática. Sua resposta está errada. Instituto Federal sabe? Núcleo celular dentro do retículo endoplasmático. Responde para mim. Pode repetir a pergunta? Não posso repetir a pergunta. Núcleo celular. A resposta está errada. Seria carioteca ou envoltório nuclear ou envelope nuclear. Próxima pergunta. Promover, mão na orelha, promover o uso eficiente de recursos, controle da poluição, planejamento urbano sustentável e proteção de áreas verdes são ações inerentes a quem para mitigar os impactos ambientais. Vou repetir a pergunta. Promover o uso eficiente de recursos, controle da poluição, planejamento urbano sustentável e proteção de áreas verdes são ações inerentes a quem para mitigar os impactos ambientais? Instituto Federal. As ONGs? Brasilina. Ministério Ambiental. Resposta? Ministério Ambiental. A resposta está errada. Seria políticas públicas. Políticas públicas seria a resposta certa. Próxima pergunta. Atenção, mão na orelha, alunos. Se uma piscina tem 2.500 litros d'água, quantos metros cúbicos de água há na piscina? Instituto Federal. 2.500 metros cúbicos. 2.500 metros cúbicos. Certa resposta. 2.500, 2,5 metros cúbicos. Próxima pergunta. Bom, agora eu chamo a atenção das duas equipes, né, da Brasilina e do Instituto Federal, para acompanhar o nosso telão que está atrás de vocês. Vocês vão responder uma pergunta de vídeo do nosso patrocinador em questão, a UCDB. Quando o vídeo terminar, eu vou repetir a pergunta e aí é só apertar o botão. Boa sorte, vamos ver a pergunta, vai! Olá pessoal, eu sou o professor Macena, coordenador do curso de Direito aqui na UCDB, o melhor curso de Direito do Estado, um curso com quase 60 anos, que está aí educando a nossa comunidade jurídica. E eu também estou participando aqui da Liga das Escolas e tenho uma pergunta para os nossos queridos estudantes. O que defendia Montesquieu? Eu tenho certeza que vocês vão saber responder.
Tá com você aí, Rodrigão. Opa, obrigado, viu, professor? Então, vou repetir a pergunta. O que defendia Montesquieu? A pergunta feita pela UCDB. Bom, resposta: separação dos poderes. Seria a resposta certa. Separação dos poderes. Eles deram uma aliviada ali, né? Falando, putz, eu sabia, né? Mas não apertaram o botão. Próxima pergunta. Segundo a regência verbal, a frase, abre aspas, aspiro um alto cargo político, fecha aspas, está certa ou errada? Instituto Federal, Tá certo. a sua resposta está errada. Aspiro a um alto cargo político seria a forma correta. Seria, né, a resposta correta. Bom, terminamos a primeira fase, pessoal, de responder ou passar. Nesse momento, o Instituto Federal marca 20 pontos. 10 pontos para a Escola Estadual Professora Brasilina Ferraz Monteiro. Bom, quebramos o gelo a partir de agora. Meninas, tá tudo bem por aí? Tá bom. Entenderam como tá funcionando? Sim. É, adrenalina, né? Adrenalina. Instituto Federal, tudo bem por aí? Tá tudo certo? Bom, agora a gente brinca na próxima categoria. Quer ver só? Põe na quadrada. Bom, pessoal, essa rodada possui 4 categorias inspiradas nos 4 cadernos do Enem, tá bom? Cada uma delas com 4 perguntas de 10 a 25 pontos. Atenção, times! Os times podem pular a pergunta sem perder nenhum ponto. Em caso de resposta errada, o time perde os pontos daquela pergunta. E é possível jogar também somente uma pergunta por categoria contra o outro time, que é obrigado a responder sem pular, tá bom? Aí, se o time adversário acertar, ele vai ganhar os pontos daquela questão. Mas se errar, também perde os pontos daquela pergunta. Como a Escola Estadual, a professora Brasilina Ferraz Monteiro, está perdendo nesse primeiro momento e precisa recuperar alguns pontinhos, eu vou começar com vocês, meninas, Esther, Soara e Vitória. A partir de agora, as 4 categorias aparecem aqui na sua tela. Vocês podem escolher qual categoria que vocês querem. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias ou ciências da natureza e suas tecnologias. Brasilina. Vamos de ciências humanas e suas tecnologias. Ciências humanas e suas tecnologias, é isso? Aham. Bom, vamos lá então. Pergunta valendo 10 pontos, boa sorte. Qual é uma consequência negativa da globalização? Alternativa A, aumento da cooperação internacional. Alternativa B, desigualdade econômica crescente. Alternativa C, expansão do comércio global. Ou alternativa D, difusão de tecnologias. Vocês respondem, pulam ou passam? Resposta. Letra B. Letra B de bola. Desigualdade econômica crescente. 10 pontos, certa resposta. Pergunta agora para a professora Brasilina, valendo 15 pontos. Qual foi um dos principais acontecimentos que levaram ao fim da Guerra Fria? Vocês respondem, pulam ou passam? Respondem, falando no microfone, tá bom? Respondem. A dissolução da União Soviética. Resposta. A dissolução da União Soviética, quando ela parou de ser a União Soviética e se transformou na Rússia. Bom, a sua resposta está certa. 15 pontos para o time da Escola Estadual Professora Brasilina. Pergunta valendo 20 pontos. Quem escreveu A Riqueza das Nações? Vocês respondem, pulam ou passam? Valendo 20 pontos. Nós iremos pular. Pula. Próxima pergunta, valendo... A resposta, A Riqueza das Nações, foi escrita por Adam Smith. Aí é a resposta certa. 25 pontos. Última pergunta. Qual documento foi criado pela Assembleia Nacional
em 1789? Vocês respondem, pulam ou passam? O passar, vocês passam para o Instituto Federal. Se eles acertarem, eles ganham 25 pontos, ou se eles errarem, eles perdem 25 pontos. Tempo esgotado? Resposta? Tratado de Tordesilhas? A sua resposta está errada. É a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É a resposta certa. Bom, acabam de perder 25 pontos. Bom, agora chegou a hora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Ana Paula, Miguel e Davi, temos agora 3 categorias: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias. Qual que vocês querem? Matemática e suas tecnologias. Matemáticas e suas tecnologias. Bom, vamos lá. Vocês podem pular, podem passar uma vez para o time adversário. Se elas acertarem, elas ganham os pontos. Se elas errarem, tá bom? Elas perdem os pontos, ok? Vamos lá. Pergunta valendo 10 pontos. E é uma pergunta que está no telão para vocês. Vocês vão responder uma pergunta, pessoal, do nosso apoiador da Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul. Vamos assistir o vídeo, vai. Olá, estudantes. Eu sou o professor Hélio, secretário de Estágio de Educação do Mato Grosso do Sul e professor de Geografia. Mas hoje a minha pergunta é sobre matemática. Ao lançar um dado de 6 faces, qual a probabilidade de sair um número primo? Bom, vou repetir a pergunta. Ao lançar um dado de 6 faces, qual é a probabilidade de sair o número primo? Vocês respondem, pulam ou passam? Respondemos. Resposta? 50%. Certa resposta, 50% ou metade. Pergunta valendo 15 pontos. A probabilidade de um atirador errar um alvo com um tiro é 30%. Para outro atirador, essa possibilidade é de 20%. Se os dois atiradores estão disputando uma prova, qual é a probabilidade de que ambos errem o alvo? Alternativa A, 5%, alternativa B, 6%, alternativa C, 10% ou alternativa D, 50%. Vocês respondem, pulam ou passam? Respondemos. Resposta? 10%? A resposta de vocês está errada. Seria a alternativa B, 6%. Perdem 15 pontos nessa rodada. Bom, pergunta agora valendo 20 pontos. Se a função h, parênteses, x, fecha parênteses, igual 4 menos x, é representada graficamente, ela é do tipo alternativa A, crescente, alternativa B, decrescente, alternativa C, constante ou alternativa D, exponencial. Vocês respondem, pulam ou passam? Tempo esgotado. Eu acho que é crescente. Resposta? Crescente? Resposta? Crescente? Crescente. Acho que é. A sua resposta está errada. Alternativa B, decrescente, seria a resposta certa. Pergunta valendo 25 pontos. A cada ângulo agudo de um triângulo retângulo está associado a um único valor para o seno, o cosseno e a tangente. Qual é o único ângulo em que o valor do seno e do cosseno corresponde? Alternativa A, 30 graus, alternativa B, 45 graus, alternativa C, 60 graus ou alternativa D, 90 graus. Pulam, respondem ou passam? Lembrando que vocês pularem, vocês não vão perder pontos, tá? Se vocês passarem e o time da Brasilina, eles têm que responder. Se responderem certo, ganham a pontuação de 25 pontos. Se elas responderem errado, elas ganham, 25 pontos. Elas ganham ou perdem 25 pontos? O que vocês fazem? Vamos responder. Resposta? 60. Resposta 60 graus. A resposta de vocês está errada. 45 graus, pessoal, 45 graus. A gente continua daqui a pouquinho, com as 2 categorias que faltam nesta segunda rodada e a gente termina o primeiro bloco. Professora Brasilina Ferraz com 10 pontos. Instituto Federal de Mato Grosso do Sul zera a competição, mas tem muita pergunta ainda para a gente recuperar tudo isso e muito mais. Liga nas escolas, volta já, não sai daí.
Estamos de volta com Liga das Escolas, adrenalina, né? Maior game show do Centro-Oeste e duelando comigo a Escola Estadual Professora Brasilina Ferraz Monteiro contra o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Bom, vamos retomar a nossa rodada e agora houve substituição dos dois times, tá? Agora na Brasilina entra o Adrian. Adrian, bora lá. Bora. Vocês escolhem as duas categorias que faltam ainda. Linguagens e suas tecnologias ou ciências da natureza e suas tecnologias? Ciências da natureza. Qual? Ciências da natureza. Ciências da natureza. Vamos lá então. Boa sorte. Atenção, senhoras e senhores. Valendo 10 pontos. Que nome pode ser dado ao conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra? Responde, pula ou passa? Responde. Resposta. Biosfera. Certa resposta. Pergunta valendo 15 pontos. O ar, o vento e o ar comprimido são exemplos de A. Matéria, corpo e objeto. B. Corpo, objeto e matéria. C. Objeto, corpo e matéria. Ou D. Matéria, objeto e corpo. Pulam, respondem ou passam? O ar, o vento e o ar comprimido são exemplos, respectivamente, de A. Matéria, corpo e objeto. B. Corpo, objeto e matéria. C. Objeto, corpo e matéria. Ou D. Matéria, objeto e corpo. Responde, pula ou passa? Pula. Pergunta valendo. Resposta seria a alternativa A. Matéria, corpo e objeto. Valendo 20 pontos. Qual o nome da relação ecológica em que apenas uma das espécies é beneficiada, mas não há prejuízo para outra? Alternativa A, parasitismo. Alternativa B, comensalismo. Alternativa C, mutualismo. Ou alternativa D, predatismo. Responde, pula ou passa? Resposta? A nossa resposta é comensalismo. Comensalismo? 20 pontos, certa resposta. Valendo 25 pontos. Como é chamado o conjunto completo de cromossomos de uma célula somática organizado em pares e exibido em uma sequência padrão? Vocês respondem, pulam ou passam? Melhor passar. E aí, Brasilina? Passam. Agora eu quero ver. Bom, o time do Instituto Federal tem que responder. Vou repetir a pergunta. Como é chamado o conjunto completo de cromossomos de uma célula somática, organizado em pares e exibido em uma sequência padrão? DNA. Resposta? DNA. A resposta está errada. Seria cariótipo. O time perde 25 pontos. Bom, agora a última, sequência que falta, a última categoria para o Instituto Federal, que também houve substituição. A Adriele entrou no time, é isso, Adriele? Bora lá? Boa sorte, categorias, linguagens e suas tecnologias. Vamos lá, valendo 10 pontos. Identifique o objeto direto na frase. O aluno respondeu a pergunta corretamente. Vocês respondem, pulam ou passam? Respondemos. Resposta. Pergunta. A resposta está certa. A pergunta, valendo 15 pontos. Na frase, Joana e Ícaro chegaram. O verbo, na análise sintática, pode ser classificado em... Vocês respondem, pulam ou passam? Tempo esgotado. Vamos pular. Pula. Resposta, verbo intransitivo. Pergunta valendo 20 pontos. O que caracteriza um texto informativo? Alternativa A, apresentar uma opinião pessoal sobre um tema. Alternativa B, narrar uma história fictícia. Alternativa C, fornecer dados e informações sobre um assunto. Alternativa D, descrever um cenário ou personagem. Vocês respondem, pulam ou passam? Vamos responder. Resposta. C. Certa resposta, fornecer dados e informações sobre um assunto. Pergunta valendo 25 pontos. O período composto por coordenação é aquele em que as orações são independentes entre si. Ou seja, não há dependência sintática entre elas.
verdadeiro ou falso? Vocês respondem, pulam ou passam? Pode repetir a questão? O período composto por coordenação é aquele em que as orações são independentes entre si, ou seja, não há dependência sintática entre elas. Verdadeiro ou falso? Respondem, pulam ou passam? Respondemos. Resposta? Verdadeiro. A resposta está certa. Verdadeiro é a resposta certa. Senhoras e senhores, parabéns aos dois times. 40 para a professora Brasilina. Instituto Federal recupera uns pontos, 55 pontos. E agora a última rodada, contratempo. Bom, contratempo, senhoras e senhores, a partir de agora, a gente joga em 2 minutos e 30 aqui no nosso programa, tá bom? Nessa rodada, vocês não precisam esperar eu terminar a questão para bater o botão, ok? Entendidos? Bora lá, boa sorte, 2 minutos e 30 a partir de agora. Vamos lá. Qual o nome do principal elemento químico utilizado na geração de energia nuclear? Instituto Federal. Urânio. Certa resposta. Qual o nome do processo de limpeza de materiais que elimina 100% dos micro-organismos? Tempo esgotado. Resposta: esterilização. Terceira pergunta. Em uma urna com 4 bolas brancas e 6 bolas pretas, 2 bolas são retiradas sem reposição. Qual é a probabilidade de ambas serem pretas? 1/3, meio ou 1/6? Brasilina. Resposta? Certa resposta, 1/3. Qual país é considerada a segunda maior economia do mundo? Brasilina. A China? Resposta? China. Certa resposta. Quem é o autor da obra literária Dom Casmurro? Machado de Assis. Machado de Assis. Certa resposta. Mão na orelha, qual sinal representa a carga elétrica de um elétron? Brasilina. Será negativo. Resposta? Negativo. É negativo. Certa resposta. A linguagem que utiliza palavras para a comunicação é conhecida como? Brasilina. Linguagem verbal? Certa resposta. Qual país colonizou o Haiti? Tempo esgotado. Resposta: França. Quem foi o primeiro imperador do Império Alemão? Mão na orelha. Tempo esgotado. Guilherme I. Completem a frase. Uma grande área geográfica com características climáticas, flora e fauna específicas é um conceito de... Brasilina. Bioma? Certa resposta. Quem foi o líder do regime fascista na Itália? Instituto Federal. Mussolini. Certa resposta. Qual país é conhecido por sua filosofia de vida chamada RIG? Instituto Federal. Jamaica. Resposta? Jamaica. Errada. Dinamarca é a resposta certa. Bom, acabou o tempo, senhoras e senhores, acabou também. Nesse primeiro momento, nessa primeira disputa, quem avança no nosso programa é a Escola Estadual Professora Brasilina Ferraz Monteiro, com a Esther Soara Vitória, o Adrian e o Professor Brás com 140 pontos. E o Instituto Federal, Ana Paula, Miguel, Davi, Adriele e o professor Ubirajara, muito obrigado, parabéns, boa sorte na jornada, felicidades. E olha, próximo bloco, a gente continua o nosso duelo e dessa vez com os colégios particulares. Nova geração contra o Colégio Status. Não saia daí, eu volto já. Estamos de volta agora com colégios particulares, tá bom? Do meu lado, eu já tenho aqui preparado o Colégio Nova Geração. Sabrina, Samuel, Thiago, estão preparados, meninos? Sim. Sim. Boa sorte.
Colégio Status, eu tenho o João Victor, o Guilherme e o Emanuel. Estão preparados? Preparados. Certeza. Boa sorte aos dois colégios, tá bom? Lembrando que Nova Geração, a Giovana é a aluna, né, que pode ali ser substituir alguém ali no time do Colégio Nova Geração, e o André é o técnico do Colégio Status, o João Felipe e a professora Michele, que tá nervosa, direto ali, ó, do Colégio Status. Bora começar a primeira rodada, senhoras e senhores. Responde ou passa? Atenção para as regras. Nessa rodada, cada pergunta vale 10 pontos. Ninguém perde ponto por resposta incorreta e só pode apertar o botão depois de eu terminar a pergunta. Quem responder errado passa a oportunidade para o adversário. Atenção, vamos começar. Mão na orelha e falem perto do microfone. Pergunta. Complete. Estrofes, rimas, métricas fazem parte da estrutura de um Colégio Status. Poema. Certa resposta. Em um triângulo retângulo, se o comprimento do cateto oposto ao ângulo alfa é 4 e a hipotenusa é 5, qual é o valor do seno de alfa? Nova Geração. 30. Resposta. Status. 4/5. 4/5 ou 4/5. Resposta certa do Colégio Status. Terceira pergunta. Qual a classificação? Mão na orelha. Qual a classificação do poema de forma fixa, que se apresenta com 14 versos e 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos? Nova Geração. Soneto. Certa resposta. Qual é o principal foco do planejamento urbano sustentável? Nova Geração. Área verde? Resposta. Passa para o Colégio Status. A resposta seria equilíbrio entre desenvolvimento urbano e meio ambiente. Quinta pergunta. O que caracteriza uma economia neoliberal? Alternativa A, intervenção estatal intensa na economia. Alternativa B, privatização de empresas públicas e redução do papel do Estado na economia. Alternativa C, planejamento econômico centralizado. Alternativa D, economia baseada em subsídios governamentais. Nova Geração. Alternativa B. B de bola? B de bola. Certa resposta. Próxima pergunta. Qual tipo de sujeito que apresenta apenas um núcleo? Nova Geração. Sujeito simples. Certa resposta. Se o número de lados de um polígono aumenta, o que acontece com a medida de cada ângulo interno? Tem alternativas. Mão na orelha. Alternativa A medida de cada ângulo aumenta. Alternativa B, a medida de cada ângulo diminui. Alternativa C, a medida de cada ângulo permanece a mesma. Alternativa D, não há relação entre número de lados e medida dos ângulos. Quem tem direito a essa resposta é o Colégio Status, porque o Colégio Nova Geração apertou o botão antes. Resposta? Diminui. A medida de ângulo diminui. É isso? Não. Letra A. Letra A, a medida de cada ângulo aumenta. É isso? A primeira pergunta, a primeira resposta que vale, né? Respondeu diminui. Então você errou, a resposta seria a medida de cada ângulo aumenta. Seria a resposta certa. O índice de aprovação dos alunos, mão na orelha, o índice de aprovação dos alunos de uma escola no Enem foi de 75%. Se 33 alunos foram aprovados, qual é o número total de alunos que fizeram o exame? Alternativa A, 35 alunos. Alternativa B, 42 alunos. Alternativa C, 44 alunos. Alternativa D, 50 alunos. Nova Geração. Alternativa D, 50 alunos. Colégio Status. Alternativa C, 44 alunos. Certa resposta. Verdadeiro ou falso? Mão na orelha. Reator nuclear é o nome dado a um dispositivo utilizado nas usinas nucleares para controlar a reação de fissão nuclear e gerar energia elétrica. Colégio Nova Geração? Verdadeiro. Certa resposta. Qual é o principal objetivo da Organização Mundial do Comércio, a OMC? Alternativa A, fornecer ajuda humanitária. Alternativa B, promover o livre comércio entre as nações.
Alternativa C, monitorar eleições democráticas. Alternativa D, proteger os direitos humanos. Nova geração. Alternativa B. Promover o livre comércio entre as nações, certa resposta. Bom, oita, aguenta coração, aguenta coração. Placar na sua tela, Colégio Nova Geração, 50 pontos. Colégio Status, 30 pontos. E a partir de agora, segunda rodada, a rodada de categorias. Bom, senhoras e senhores, nesta rodada, lembrando que os times podem escolher uma das 4 categorias que estão aqui na tela. Olha só, temos lá as categorias linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ou ciências da natureza e suas tecnologias. A gente sempre começa, com um time que está com a pontuação perdendo, nesse caso é o Colégio Status. Meninos, o que vocês querem escolher nas categorias? Matemática. Matemática? Bom, vou pegar aqui minha ficha de matemática e eu vou explicar. Nessa categoria, em caso de resposta errada, o time perde os pontos daquela pergunta, ok? É possível jogar somente uma pergunta por categoria contra o outro time e é obrigado a responder sem pular. Se o time adversário acertar, eles ganham os pontos, mas se errar, ele também perde os pontos daquela pergunta. Boa sorte! Colégio Status, valendo 10 pontos, é um vídeo, tá? Vocês podem olhar para trás no seu telão. Vocês vão responder uma pergunta do nosso patrocinador da BDM Digital. Vamos ver? Para a quadrada, vai! Sou Gregório Rodrigues, diretor do BDM Digital, o seu meio de pagamento que valoriza. Hoje, mais de 350 empresas em Campo Grande utilizam o seu meio de pagamento. Se você hoje é comerciante, utiliza débito, crédito e tudo mais, utilize o BDM Digital também como meio de pagamento, tá bom, na sua empresa. E a pergunta é, o preço reduziu de 5 mil para 4 mil, qual a porcentagem do desconto? Bom, vou repetir a pergunta, um preço foi reduzido de 5 mil para 4 mil. Qual foi a porcentagem de desconto, Colégio Status? Vocês respondem, pulam ou passam? Responde. Respondem? Resposta? 20%. 20%? Certa resposta. Pergunta valendo 15 pontos. A função sen x é classificada como? A função sen x é classificada como? Par, ímpar, nem par, nem ímpar ou constante? Vocês respondem, pulam ou passam? Responde, pulam, passa. Bom, Colégio Nova Geração tem que responder obrigatoriamente. A resposta é par, ímpar, nem ímpar ou constante? Nem par, nem ímpar. Nem par, nem ímpar. A resposta está errada, seria ímpar. A resposta correta. Colégio Status, a partir de agora, valendo 20 pontos. Qual é o volume de um cubo de aresta 5 centímetros? Vocês pulam ou respondem? Responde. Resposta? 125 centímetros cúbicos. Certa resposta, 20 pontos. Última pergunta, valendo 25 pontos. Sabendo que 100, parênteses, 3 dividido por 5, fecha parênteses, é igual a x. Qual é o sinal de x? Respondem ou pulam? Responde. Resposta? 60. Resposta? X igual a 60. A resposta está errada. Seria positivo. Sinal positivo seria a resposta certa. Eles perdem 25 pontos. Continuamos aqui a nossa rodada de categorias. Colégio Nova Geração. O que vocês escolhem? Lá temos ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Qual que vocês escolhem? Ciência da natureza e suas tecnologias. Ciências da natureza e suas tecnologias. Minha ficha está aqui. Vamos lá, a partir de agora, boa sorte, valendo 10 pontos. Qual o nome das 3 usinas nucleares localizadas no Rio de Janeiro? Vocês respondem, pulam, passam. Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Certa resposta. Valendo 15 pontos. Quais são as 2 grandes fases do ciclo celular que levam ao crescimento e à divisão celular? Vocês respondem, pulam ou passam? A gente passa. Passa. Bom, status, quais são as 2 grandes fases do ciclo celular
que levam ao crescimento e à divisão celular? Mitose e meiose. Mitose, Meiose. a resposta está errada. Interfase e mitose seria a resposta certa. Perdem 15 pontos. Volto para o Colégio Nova Geração, 20 pontos agora. Qual o nome dado à interação da luz com a matéria, em que a luz é refletida quando incide em um meio material? Vocês respondem ou pulam? Reflexão. Resposta? Reflexão. Certa resposta. 25 pontos. Qual a unidade de medida da carga elétrica de acordo com o Sistema Internacional de Unidades? Vocês respondem ou pulam? A gente pula. Pula. A resposta seria Coulomb. Seria a resposta certa, Coulomb. Bom, sobra para mim a partir de agora. Eles fazem a substituição agora ou na próxima rodada? Bom, a gente está aqui, pessoal, com um time, né? Colégio Nova Geração e o time também, Colégio Status. Eu pergunto aos técnicos, né? O André e a professora Michele, se eles vão fazer a substituição dos alunos. Pergunta, vão substituir? Então, podem para lá, quem vem para cá, pode ir lá, vão para lá, vem para cá, vem para cá. Deixa eu ver, a Giovana assume, né, a bancada ali do Nova Geração e o João Felipe assume, pessoal, assume ali o comando, né, a bancada do Colégio Status. Tudo certo? Bom, vamos lá. João Felipe, preparado? Veio para arrebentar. Com certeza. É isso? Bom, Michele é a técnica. A partir de agora, Giovana está aqui comigo. Giovana, preparada? Com certeza. Bom, vamos lá então. Colégio Status, a última categoria que falta, né? Ciências Humanas e suas tecnologias. Beleza? Vamos lá, pessoal. Boa sorte, valendo 10 pontos. Ah, tem mais uma? Eles têm qual? Ciências e qual outra? Ciências e linguagens. Você pega minha ficha aqui, por gentileza, Thomas, então? A de linguagens não está comigo aqui. Está aqui. Bom, linguagens e ciências humanas. Qual que vocês escolhem? Qual? Humanas. Então vamos pegar aqui, ciências humanas e suas tecnologias. Boa sorte. A gente fica tenso igual vocês aí do outro lado. 10 pontos. Bora lá? Boa sorte. Vamos lá. O que define a soberania e o controle territorial dos países influenciam as relações internacionais, segurança e disputas territoriais? Vocês respondem, pulam ou passam status? Tempo esgotado? Responde. Resposta? Fronteira? Certa resposta. Fronteiras. Pergunta valendo 15 pontos. Nomeie os países fundadores do Mercosul. Vocês respondem, pulam ou passam? Pode falar. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. Certa resposta. Pergunta valendo 20 pontos. É a recuperação do Colégio Status. Qual foi o movimento que exigiu o fim da ditadura militar e a volta das eleições diretas no Brasil? Respondem, pulam ou passam? Responde. Resposta? Direta já. Certa resposta. Pergunta valendo 25 pontos. Qual presidente brasileiro foi reeleito após a implementação do Plano Real? Vocês pulam, respondem ou passam? Resposta. Lula. Lula. Resposta está errada. Fernando Henrique Cardoso seria a resposta certa. Perdem 25 pontos. Bom, sobrou aqui pela minha ficha linguagens e suas tecnologias para o Colégio Nova Geração. Boa sorte, alunos concentrados. Pergunta valendo 10 pontos a partir de agora. O que caracteriza a estrutura de um texto narrativo? Alternativa A. Introdução, argumentos e conclusão. Alternativa B, personagens, enredo, tempo, espaço e narrador. Alternativa C, tese, desenvolvimento e conclusão. Alternativa D, premissa, desenvolvimento e antítese. Vocês respondem, pulam ou passam? A gente responde a alternativa B. Alternativa B, personagens, enredo, tempo, espaço e narrador. Certa resposta. Pergunta valendo 15 pontos. Na frase, os gatos e os cães são os animais domésticos mais comuns.
Qual o tipo de sujeito? Vocês respondem, pulam, passam. A gente responde sujeito composto. Certa resposta. Pergunta valendo 20 pontos. O que é um oxímoro? Alternativa A, a repetição de sons vocálicos. Alternativa B, a utilização de palavras que se contradizem. Alternativa C, a comparação explícita entre dois elementos. Ou alternativa D, a atribuição de características humanas a seres inanimados. Respondem, pulam ou passam? Responde. Resposta. É a contradição das palavras. Letra B, né? Certa resposta. A utilização de palavras que se contradizem. Alternativa B, 20 pontos. Última pergunta, valendo 25 pontos. Complete. Vivo, amo, sofro são classificadas como orações coordenadas. Vocês respondem, pulam ou passam? A gente responde sindéticas. Resposta? Sindéticas. Sindéticas. Orações sindéticas. A resposta está errada. Seria assindéticas. A resposta certa. Bom, pessoal, rodada, placar. Deixa eu trazer a partir de agora a nova geração, 85 pontos. Tenho o Colégio Status, 40 pontos. Agora eu vou para o intervalo comercial. Pessoal, última rodada. O contratempo do próximo bloco. Dá tempo de recuperar tudo isso e muito mais. Eu volto já. Estamos de volta, senhoras e senhores. Liga das Escolas ao vivo pela TV MS Record. Dá tempo de recuperar. Placar até o momento. Colégio Nova Geração, 85 pontos. Colégio Status, 40 pontos. E chegamos à nossa última rodada contra o tempo. Todas as perguntas valem 20 pontos. E vocês têm somente 2 minutos e 30 para ganhar o maior número de pontos, tá bom? Respostas erradas tiram 20 pontos. Mas não existe penalidade caso ninguém responda, tá? O time pode apertar o botão antes de eu terminar de fazer a pergunta. Boa sorte, última rodada, mão na orelha, pergunta valendo. O que acontece quando se aproximam dois objetos com cargas elétricas diferentes? Resposta, status. O tempo está passando. Se aproximam? Certa resposta. Atraem-se ou se aproximam? Qual foi a primeira guerra envolvendo forças dos Estados Unidos durante a Guerra Fria? Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia ou Guerra do Golfo? Nova geração. Guerra da Coreia. Certa resposta. Mão na orelha. Qual país é conhecido por sua política de um filho que visava controlar o crescimento populacional? Nova geração. China. Certa resposta. Mão na orelha. Qual o nome do sujeito que tem 2 ou mais núcleos? Nova Composto. geração. Certa resposta. Mão na orelha. Como ficou conhecida a lei que postula que cada par de alelos segrega-se de maneira independente durante a formação dos gametas? Status. Lei de Mendel. Certa resposta. Lei de Mendel. Qual lei de Mendel? A resposta é? A primeira. Não, errada. A segunda lei de Mendel seria a resposta certa ou lei da segregação independente. Próxima pergunta, verdadeiro ou falso? Ainda não foi possível desenvolver plantas transgênicas que conseguem controlar pragas. Nova geração. Falso. Certa resposta. Qual cientista tem o crédito da descoberta acidental do fenômeno radioatividade no ano de 86? Resposta. Marie Curie. Resposta. Marie Curie. A resposta seria Antônio Henri Becquerel, né? Ou Antônio Henri, né? Seria a Becquerel, a resposta certa. Próxima pergunta. Qual é a representação gráfica de um par ordenado do plano cartesiano? Nova geração. 1 ponto. Certa resposta, 1 ponto. O que é intemperismo? Nova geração. Processo químico. E atua nas rochas com a chuva, com a mudança de temperatura. Intemperismo, a resposta está... Repete para mim a resposta. Um processo químico de desgaste. E aí, direção? A resposta está correta. Processo de decomposição e desintegração das rochas. Não temos mais tempo, tempo esgotado. Haja adrenalina, senhoras e senhores. Haja adrenalina.
Placar final, Colégio Nova Geração, 205 pontos. Colégio Status, 20 pontos. Bom, Colégio Status, obrigado pela participação. Vocês foram fundamentais, todos vitoriosos para chegarem até aqui, tá bom? Colégio Nova Geração, nos encontramos no próximo patamar, na próxima etapa, beleza? Muito obrigado, senhoras e senhores. E eu vou te falar uma coisa. Vamos acompanhar, a partir de agora, as próximas competições aqui nesse trabalho espetacular da Liga das Escolas. Vamos colocar as chaves das próximas competições a partir de agora, aqui na TV MS Record, ao vivo, hein? Ao vivo. E eu vou te falar uma coisa, aguenta coração, viu? Aguenta coração. Bom, próximo encontro que a gente tem aqui, a Brasilina venceu o Instituto Federal de hoje, Nova Geração venceu. Então, no próximo encontro, a gente vai trazer quem? O Emídio contra o Amélio e colégios particulares, o Montessori contra o Bionatos, tá? No dia 24 de agosto, a gente encontra o Maria Constança contra o Coração de Maria, do colégios particulares Elite Massi e Master. E no dia 31 de agosto, o Colégio Lúcia contra o Rui Barbosa, versus ali, né, a disputa entre os colégios particulares, o Maestria e o Classe A. Aguenta coração, senhoras e senhores, aguenta coração. Bom, volto a reforçar, os bastidores da edição de hoje você encontra lá no nosso Instagram, @Liga das Escolas MS, @Liga das Escolas MS. Brasilina vai estar aqui no dia 7 de setembro, pessoal, e vai enfrentar a segunda chave da próxima semana. Nova Geração, vocês vão enfrentar ou Montessori ou Bionatos na próxima chave. Não temos mais tempo, vem aí a programação da Record Nacional e eu retorno na segunda-feira no Balanço Geral. Para mais novidades, informações, bastidores e rever o programa de hoje, vai lá no nosso site diariodigital.com.br ou @Liga das Escolas MS. Beijo no seu coração, a família. Aproveite o fim de semana. Tchau.